Imagina que você, como F1, recebe a notícia de que o seu status nos Estados Unidos pode ser afetado. Muitas informações ficam desencontradas e muitos rumores acabam surgindo na internet e até nos corredores da escola. Para que você tenha as informações de forma tranquila e transparente, Antares MetroOeste está sempre preparado para te dar aquilo que você precisa. Nesse vídeo de hoje, você vai entender um pouco melhor como funciona essa proposta que pode afetar o seu status. E para poder trazer esse esclarecimento, eu estou aqui hoje com a Michelle Marshall, a nossa Center Director. Para quem já estuda na Antares MetroOeste, conhece a Michelle de todos os dias. Para você que está chegando agora, a Michelle, além de cuidar da nossa escola, vai também cuidar desse assunto tão importante para a gente poder entender juntos as mudanças que podem acontecer no futuro. Boa tarde, Mi, tudo bem? Boa tarde, Fefe, tudo bem e tu? Tudo ótimo. Muito gostoso sempre estar aqui na escola. Mesmo no break de Thanksgiving, estamos aqui. Mas a gente está sempre cuidando pro bem-estar dos nossos alunos acontecerem. Então acho que por mais que seja um break de Thanksgiving, nada melhor do que trazer informações para todos eles, certo? Concordo. E nessa semana passada, eu tive uma situação aqui na recepção com uma aluna me fazendo alguns questionamentos sobre essa nova proposta. E eu entendi que faltava a gente ter uma conversa um pouco mais esclarecedora a nível de conceitos, a nível do que é cada coisa, como que tudo funciona, por exemplo, o que é um visto, o que é o status, o que é o I-94, o que é o I-20, porque essa confusão entre tudo isso que gira em torno do F1 é que faz as pessoas não conseguirem entender o que é e como vai funcionar essa nova proposta do governo para o estudante F1. Perfeito. E isso começou a acontecer bastante recentemente por conta dessa proposta. E eu quero entender, o que essa proposta propõe de fato? Vamos lá, Fê. Então, antes da gente entrar na proposta, vamos falar um pouquinho do que é o visto, o que é o I-20, o que é o I-94, o que é a troca de status. Por exemplo, se você tem o visto de estudante, você tirou o seu visto no seu país, certo? Você foi no consulado, você fez a entrevista, te deram um visto dentro do seu passaporte. Você veio com o visto de estudante, certo? Qual é a vantagem do visto de estudante? Você consegue sair do país e entrar normalmente enquanto você tem o seu visto ativo, né? Enquanto o seu visto não expira. Normalmente o visto é dado para 4 anos, mas o visto não tem a ver com a sua duração de status, né? Ou seja, a informação que vai no seu I-94, que é outra coisa completamente diferente. Mas vamos pular do visto para a troca de status, que 98% dos nossos estudantes trocaram o seu status aqui dentro dos Estados Unidos. O que quer dizer isso? Eles vieram como turista, eles tiraram um visto de turista no seu país, receberam no seu I-94 um período de permanência como turista e decidiram ficar e estudar, trocaram o seu status. Qual é a diferença? Esse aluno que trocou o seu status, ele não tem o visto de estudante, ele tem o status de estudante. O que significa que ele não tem essa liberdade que o estudante que tem o visto teria, né, de sair do país e retornar usando esse visto. Ele só tem o status de estudante, o que quer dizer que ele precisa estar aqui estudando, matriculado, cumprindo as funções de F1 para manter o seu status, tá? Quando ele recebe a aprovação para o seu status, vem escrito DS, Duration of Status. O que quer dizer isso? Ele não tem uma data específica para ficar no país. Eles vão dizer para ele, olha, você fica no país com um status de estudante desde que você cumpra a sua obrigação de estudante, ou seja, enquanto durar o seu status. Tá? Então, quando ele recebe a aprovação, ele vai receber a cartinha I-797A, que vai dizer ali, vem um I-94 logo no pezinho da página, o que a maioria das pessoas não percebem, não vem, nem sabe que existe, tá? Então, o estudante que ele recebeu essa aprovação, vem um I-94 novo lá no pezinho da página, dizendo DS, duração de status. Então, existe uma data para esse estudante, olha, você pode ficar como estudante durante tanto tempo? Não, não existe. Ela é duração de status. Então, essa é a diferença entre o visto, a duração, o I-94, né, que é o que te diz quanto tempo você pode ficar no país como estudante, e o I-94. Todas essas são definições totalmente diferentes. Vamos falar também do I-20. O que é o I-20? Porque essa estudante, quando a gente estava conversando, ela entendia que o I-20 fosse o visto dela. O I-20 nada mais é do que o teu programa de estudos. O I-20 vai determinar quanto tempo vai durar o seu programa de estudos. Ele vai ter um start date e um end date. E você precisa estar sempre renovando esse 20 para poder se manter com um status de estudante ativo.
Tá, eu entendi então a diferença do I-20, do I-94, do visto consular e para quem trocou de status aqui. Mas e essa regra? O que de fato ela vai mudar na vida do estudante? Então, quando a gente fala da duração do status, ou seja, do I-94, é exatamente aí que entra a mudança proposta pelo governo. Tá? O que acontece? Hoje em dia, quando o aluno é aprovado, é a duração de status, como eu já falei antes. Agora, eles querem determinar um tempo para que o aluno mantenha-se estudando dentro dos Estados Unidos. É exatamente isso, somente isso. Terá um tempo limitado. Quanto que vai ser esse tempo? Não sabemos ainda. Então, o que muda é justamente essa duração de status. Esse DS que a gente acabou de falar, isso é o que vai mudar. Não vai mais ser algo sem data, terá uma data limitada. Então, o governo vai acabar dando um período de tempo limitado para que o estudante fique aqui com um status de estudante. E esse prazo é determinado, já existe um tempo médio que já tenha sido discutido? Então, não. Ainda não existe um número, apesar de muitas pessoas já estarem falando em números fictícios. Já existe um número 2, 3, 4, já existe. Cada escola está falando uma coisa, cada aluno está falando uma coisa, mas não. Ainda não sabemos qual será a duração do status. Se será 2 anos, se serão 4 anos. Também existe a possibilidade de ser um tempo diferente para um aluno de escola de inglês como a nossa, ou um aluno de um college, tá? Provavelmente, é muito provável, existe uma tendência muito grande de que exista um tempo menor para o aluno de inglês e um tempo maior para o aluno de universidade. Tá, eu entendi. Então quer dizer que o governo vai dar um tempo específico para o aluno passar estudando, mas o que acontece depois desse tempo acabar? Então, muito bom que você perguntou isso, porque as pessoas estão entrando numa neurose de que, meu Deus, eu estou aqui há 8 anos já, eu vou ficar com menos 4. A pessoa já está contando o retroativo. Primeiro, o que é muito importante, gente, não vai ser nada retroativo, ok? Então, vai contar a partir da data vigente desta nova proposta, tá? E segunda coisa importante, sempre terá a possibilidade de estender o status. Então, vamos dizer que o governo dê 2 anos de tempo limite para um aluno de escola de inglês. O que acontece? Esse aluno estudou os 2 anos. Antes de terminar este prazo, ele precisa aplicar para uma extensão de status. Tá? Então vai funcionar da mesma forma que acontece quando um aluno vem para cá como estudante, né? Quando uma pessoa vem para cá como como turista. Quando ela vem para cá como turista, recebe no seu I-94 um tempo de permanência de 6 meses. Não existe o turista que precisa estender essa permanência como turista? A mesma coisa vai acontecer para o status de estudante. Então, antes de completar o período determinado pelo governo, o aluno precisa aplicar para uma extensão de status. Importante também, quando o aluno aplica para essa extensão, ele precisa continuar estudando e mantendo a sua frequência na escola, a carga horária na escola, normalmente, até que saia o resultado, né, a aprovação do seu pedido de extensão. Tá, então vamos supor que essa proposta tenha uma definição de um prazo de 2 anos para um aluno estudar inglês. O que acontece quando o I-20 desse aluno tem mais tempo do que esses 2 anos? Interessante você me perguntar isso, porque as pessoas estão relacionando muito o tempo de I-20 com a proposta do governo. A gente ouviu algumas escolas, inclusive, falando que o tempo seria definido conforme o tempo do I-20. O que nós sabemos, com certeza, é que o tempo de I-20 não vai garantir o tempo de permanência do aluno. Ou seja, se o aluno tiver um I-20 de 4 anos, mas o governo determinar um tempo de 2, não importa se o I-20 for de 4 anos. Pode sim ser uma referência, ou seja, o governo pode usar esse tempo como uma referência, mas nós ainda não sabemos se o I-20 vai garantir esse tempo de permanência, tá? Isso nós não temos como ter certeza, e a gente acredita que quando for colocado em vigência essa nova proposta, a gente vai ter um tempo de ajuste. Então a escola vai poder ajustar os I-20s dos seus alunos antes de qualquer coisa ser estipulado, tá? Eles precisam ajustar sistema, eles precisam ajustar os I-20, eles precisam nos dar o tempo para ajuste do I-20, então não vai ser nada da noite para o dia, mas o que eu posso te garantir hoje é que o I-20 não seria 100% algo que iria definir o período de permanência do aluno aqui nos Estados Unidos. E já tem uma data para isso entrar em vigor? Porque isso pode afetar futuros alunos. Não e sim, Fê. Não temos uma data ainda para entrar em vigor. O que nós sabemos é que estava para opinião pública até o final de setembro.
E aí, a partir de agora, entram ajustes, análises, e então realmente não temos uma data. E sim, afeta, sim, futuros alunos, porque, né, dependendo da data que entrar em vigor, a gente já vai começar a receber alunos já sabendo qual é o tempo de permanência desse aluno, qual é a data do novo I-94 que vai ser dado para esse novo aluno, tá? Acho que essa conversa foi super esclarecedora, Mi. Para finalizar, você tem alguma dica para os nossos futuros alunos a lidarem com tudo isso que está acontecendo e também o que vai acontecer? Não só futuros alunos, Fê, como os nossos alunos atuais. A primeira dica é que o aluno procure sempre estar numa escola que pode assessorá-lo de maneira correta, abraçá-lo, cuidar do seu status. Por quê? O que a gente mais vê aqui em Orlando são escolas que passam informações incorretas. Essas informações podem causar não só pânico, tá? Elas podem causar um terrorismo no aluno, o aluno achar que vai perder o seu status, que vai perder seu visa, tá? A Antares Metroeste, ela vai te dar uma informação correta, ela vai cuidar do seu status e ela também vai te assessorar para você poder fazer a sua extensão do status de estudante, caso você precise fazer essa extensão futuramente. Então a dica é essa: procure lugares que vão te ajudar, te acolher, te assessorar e não te aterrorizar, colocar informações incorretas na sua cabeça, porque isso realmente é o que faz com que o aluno esteja mais nervoso e ansioso. A informação ela tem que ser correta, bem passada, para que o aluno consiga seguir o passo a passo e a cada passo dessa jornada poder chegar ao final, ao que deseja, né, ao final do seu programa de estudos e poder estar tranquilo e vivendo a sua vida em paz, porque é só isso que a gente precisa aqui como imigrante, como estudante, é seguir uma jornada sem grandes nervosismos, sem grandes problemas. É simples. Ficou claro, Fê, para você? Ficou super claro, Mi. Isso, na verdade, mostra que a Antares Metroeste está sempre cuidando da jornada do aluno, do começo até o momento em que ele para de estudar com a gente. Acho que nossa intenção de hoje foi cumprida, missão dada, é missão cumprida aqui na Antares Metroeste. Então, se você tiver alguma pergunta, é só deixar nos comentários ou, claro, vir visitar a Antares Metroeste, porque as nossas portas estão sempre abertas para continuar cuidando da sua jornada. Obrigado, Mi. Só vem. Obrigada, Fê.